E aí, pessoal, vamos resolver algumas questões para quem for fazer assistente de administração na UFBA, Universidade Federal da Bahia, certo? Então, vou fazer algumas questões de gestão de projeto, certo? No estilo certo ou errado, certo? Certo ou errado. Aí eu fiz adaptações ou peguei questões da Quadrix ou do CESP, certo? Para a gente fazer algumas questões. Esse conteúdo de gestão de projetos, ele está no conhecimentos específicos de quem for fazer o cargo de assistente de administração, certo? Então aí vocês comentam aí como é que foi no final, né? Vocês tentam resolver e comentam lá colocam nos comentários como é que foi nessa primeira parte, certo? Então vamos lá. Questão número 1 de gestão de projetos. Um projeto é um esforço temporário que tem como finalidade um resultado único e que possui recursos delimitados. Aqui a questão está certo, ok? Porque o projeto é justamente essa relação, certo? O projeto é um esforço temporário. Então, vamos fazer aqui um esqueminha aqui. Gestão de projeto é temporário. Ele também vai ser para criar um produto. Mas só um produto? Não. Pode ser também um serviço. Certo? Um serviço exclusivo. Certo? Único. Certo? Então, a gestão de projeto está associado com isso. Com ser temporário, fazer um produto ou um serviço único ou exclusivo. Certo? E ele tem uma natureza, certo? Qual é a natureza dele? É ser temporário. O que significa o quê? Que tem início e fim definido, certo? Então, o item número 1, ele está correto. O projeto é um esforço temporário que tem como finalidade um resultado único e que possui recursos delimitados. E outra relação também do projeto é a questão dos recursos, certo? Então, ele tem tempo e tem a questão de recursos definido. Vamos para o número 2 agora. Uma característica dos projetos é serem empreendimentos temporários, com finalidade de criar um produto ou um resultado exclusivo. É justamente isso que é o projeto. Então é gabarito dessa aqui, certo? Uma característica dos projetos é serem temporários, certo? Aqui, ó, temporários, com finalidade de criar um produto ou um resultado exclusivo, certo? Único também, viu? Então, a questão número 2 está correto, certo? Comenta aí como é que vocês estão achando as questões, certo? Então, uma coisa importante que você tem que saber é a diferença que as bancas gostam de cobrar, é a diferença entre projeto e processo, certo? Eles são diferentes. Por quê? O projeto está associado por ser temporário. Temporário. Já o processo, ele é contínuo, repetitivo, certo? Então, muitas questões desse conteúdo de projetos, ele vai estar aqui, ó, nesse esquema aqui, ó. Você saber a diferença entre projeto e processo. O projeto, ele tem caráter temporário. Já o processo, ele é repetitivo, contínuo, certo? Vamos para o número 3 agora. Número 3. Os projetos contemporâneos são empreendimentos independentes, feitos com recursos próprios, têm propósito e objetivos específicos
além de duração ilimitada e resultados multifacetados. Então, o erro dessa questão aqui é estar dizendo que a duração é ilimitada, quando ela tem o tempo dela ser definido, certo? Limitado. Vou botar aqui outra característica, limitado. Certo? Então, os projetos contemporâneos são empreendimentos independentes feitos com recursos próprios, têm propósitos e objetivos específicos, além de uma duração limitada. Vamos para 4 agora. Os 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos previsto no PMBOK. Então, essa questão aqui é sobre os grupos de processo. Primeira coisa, você tem que saber quantos são os grupos, que são 5 grupos de processo de gerenciamento de projeto previsto no PMBOK são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, essa aqui está correta. Por quê? Vamos lá. Os grupos de processos são justamente esses. Iniciação. Então, você tem que decorar. Planejamento. Execução. Saber a ordem também é importante. Monitoramento e controle. E por último, o encerramento. Certo? Então, os 5 grupos de processos são esses: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Certo? Vamos para a próxima agora. A existência dos elementos. Gerenciamento do escopo, dos riscos, do tempo, da qualidade, da integração permite afirmar corretamente que se está à frente a gestão da qualidade total. Aqui o erro está aqui nessa parte. Por quê? Aqui está associado com gestão de projetos, certo? Então, isso aqui que está aqui, escopo, risco, tempo, qualidade, integração, são as áreas do conhecimento. Então, vai ter integração, vai ter o escopo, vai ter custos, qualidade, são 10 áreas de conhecimento, segundo o PMBOK, 10 áreas. Então, a gente vai ter integração, a gente vai ter escopo, a gente vai ter cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, os riscos também, né? Importante ter para saber, né? Aquisições. E por último, as partes interessadas. Essa aqui a gente vai fazer uma questão já, certo? Então, as áreas de conhecimento, ela está associada com gestão de projeto e não qualidade total. Por isso o erro dessa questão. Então, vamos agora para número 6. As partes interessadas no projeto, que foi isso que eu falei agora, os stakeholders. Então, essa palavra aqui, às vezes, vem em concurso, que é stakeholder, são as partes interessadas no processo, no projeto, né? Então, vamos dar exemplos aqui. A gente tem os gestores, a gente tem os funcionários, os empregados, os fornecedores, certo? Os próprios clientes.
o Estado também. Então tem vários stakeholders, certo? Nos projetos, né? São partes interessadas. São pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto, ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto. Então, isso aqui é justamente a questão dos stakeholders. São pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, a palavra-chave aqui é estar envolvida no projeto, mesmo seja direto ou indiretamente aqui, certo? E que podem ser afetados pelo projeto. Vamos para a próxima agora. Questão número 7. Algumas características são fundamentais para diferenciar uma atividade ordinária desempenhada no âmbito organizacional de outra característica como um projeto. Entre elas, a temporalidade com início e fim definido. Então, essa, como a gente viu lá no iniciozinho, está correta. Então, algumas características que vai diferenciar de uma atividade normal, certo? De uma característica com projeto é que o projeto ela tem início e fim definido, que foi o que a gente viu aqui no início. Que a gestão do projeto ele tem um caráter temporário, tem o início e o fim definido, certo? Ou limitado, que vai produzir um produto ou um serviço único com recursos limitados, certo? E que diferenciar o projeto do processo. Certo? Então, algumas características fundamentais para diferenciar uma atividade, certo? Então, a gente bota aqui, por exemplo, um processo, uma atividade, do projeto é que o projeto ele tem temporalidade, tem início e fim definido, certo? Então, aqui é certo. 8. A gestão por projetos tem sido utilizada na administração pública como um importante instrumento de aperfeiçoamento. Um projeto decorre da transformação de um processo de trabalhos já existente na organização em ação específica. Essa daqui você pode ter uma certa dúvida na hora de fazer, mas vamos responder ela agora, certo? Então, ela é um instrumento, certo? Na administração. Mas ela não tem essa relação de aperfeiçoamento. O projeto ele não vai se confundir com a melhoria de um processo, certo? Por quê? Porque o projeto é justamente aquilo que a gente está falando. O projeto ele é temporário, certo? E essa definição aqui ela está falando de processo, melhoria de processo, certo? Então essa daqui está errada, certo? Vamos para o número 9 agora. A gestão por projetos é recomendada para gerenciar atividades rotineiras e repetitivas nas organizações. E essa daí, o que vocês acham? Essa daqui está errada. Então, mais outra questão que está falando de a diferença entre processos e projeto. Essa resposta aqui seria para processo, que é o processo que tem atividades rotineiras e repetitivas. O projeto não, o projeto é temporário, certo? Ele não tem atividades rotineiras. Vamos agora para a última questão desse bloco de questões de gestão de projetos dos conhecimentos específicos da UFBA. Então vamos lá. A gestão por projeto é típica de organizações que produzam muitos produtos e ou serviços distintos e de baixo custo. Então, essa daqui ela está errada, certo? Porque não tem essa relação de
baixo custo com o projeto. Então, o projeto ele precisa de investimentos para evoluir, certo? Para acontecer. Então, não tem essa relação de projetos com baixo custo, certo? Como os projetos eles são singulares, então outra característica aqui, ó, que eles são singulares, certo? Então, era isso, certo? Das 10 questões, dessas 10 questões de gestão de projetos. Espero que vocês tenham gostado de ter acertado pelo menos 80% delas, certo? Comenta aí o que vocês acharam das questões, se as questões foram boas, certo? Então, a gente pegou questões de certo ou errado, porque a IDECA não tem nenhuma prova que tenha só certo e errado. Elas costumam fazer as provas somente de múltipla escolha. Então foi isso, certo? Então era isso e valeu!